Olá, povo abençoado, povo de Deus, povo espalhado por esse Brasilzão. Seja bem-vindo a mais um podcast Agregando Valores. Está aqui na tela, mostra aqui, Luquinha. Agregando Valores, bonito, arte bonita. Eu gosto dessa arte. As cores são bonitas. Tem uma lâmpada que dá essa ideia de ideia. Lembra dos desenhos animados que você assistia quando você era criança, Dené? Pensava, há muito tempo atrás, tinha uma ideia, aparecia uma luzinha nos desenhos. Agregando Valores está de volta toda quarta-feira, mandando bala aí, a galera curtindo bastante o nosso podcast, está sendo bem legal, top de linha. E é isso aí, estamos crescendo nas redes sociais, o pessoal está acompanhando, sempre um tema relevante. Às vezes a gente faz uma entrevista aqui, pessoas relevantes também do reino, e para trazer justamente conhecimento e agregar conhecimento. Hoje um tema polêmico. Lucas, corta aqui para a câmera do meio para mostrar o pastor Denner, que eu vou falar o tema. Porque esse tema agora que a gente vai tratar hoje, que a gente vai revelar aqui para o pessoal, o pastor Denner domina totalmente. É um tema que ele domina muito. Então vamos falar sobre... E aí, Denner, o Brasil já é ou pode se tornar um país comunista? Vamos falar sobre comunismo aqui, um tema aí que o Denner é expert nessa questão aí. Mas, antes da gente entrar no tema, para tentar desenvolver aqui essa questão se o Brasil já é ou pode se tornar um país comunista, se inscreve no canal, aciona o sininho aí para você receber todas as nossas notificações e envia, né? Faz um comentário, nem que seja um ok, um alô, sei lá, fala alguma coisa aí, escreve qualquer coisa, tudo bem, dá uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, porque quando você escreve alguma coisa nos comentários, isso traz relevância e o YouTube distribui aí o nosso conteúdo para mais pessoas. Então a gente depende de você, a gente depende das pessoas que curte o Metanoia Radical, que curte a Igreja Batista da Cidade, que curte o Agregando Valores, que curte o Podmeta, que é um outro podcast que a gente tem também. Já vou divulgar aqui o nosso podcast, que eu e a dona Nilda, a chefa, que manda em tudo, a patroa, a dona, a episcopisa. A Nilda é a dona de tudo, cara. Então eu faço com a Nilda, o Podmeta, já vou fazendo já uma propaganda aqui. Se inscreve no canal e compartilha o vídeo e faça um comentário. E aí, Denner, fala aí, cara, o nosso país aí, o nosso Brasil, já é um país comunista ou ele pode se tornar um país comunista? Desenrola aí, meu. Fala, pastor Carlos, um alô para todo mundo que está em casa nos assistindo aí. Esse negócio que o pastor falou que eu sou expert. Não, você é expert sim, cara. Vai lá, sem falsa modéstia, por favor. Você manja tudo, você assiste os caras que falam sobre isso, você lê livro pra caramba sobre isso. Vambora. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o que tem acontecido no Brasil, né? É óbvio que tá bem claro para cada um de nós, né? Depois que o Brasil parou de ser, vamos dizer assim, né? Dos anos 50, né, quando houve a grande ameaça do Brasil se tornar de verdade um país aquele período lá do militarismo, né? Do militarismo, né? E quando teve a Marcha da Família, né, que Rio de Janeiro, São Paulo, e depois a ideia era o medo, né? Nas grandes capitais, na verdade, na época, né? O medo do Brasil se tornar. E havia, de fato, uma tentativa. Aí sim, uma tentativa de golpe para tomar o proletariado, o golpe do proletariado. Né? Não, na verdade é a ditadura do proletariado, que era o que eles queriam implantar aqui. E aí as Forças Armadas entraram em ação, né? Uhum. E eu estava ouvindo algumas histórias ainda hoje, mas depois a gente conversa. E o Brasil partiu para o militarismo por muitos anos, até os anos 80, né? Botaram o socialista para correr. Botaram, teoricamente, né, pastor? Teoricamente. Os caras ficaram aí infiltrados em tudo que foi lugar, né? Inclusive infiltrados na tropa do Caxias, né, mano? Tem uns caras aí que são melancia, né? Bastante. Vamos falar sobre esses caras também hoje? Vamos sentar bem verde por fora. Respeitosamente, mas vamos conversar com esses caras aí hoje. Era a instituição do Brasil que as pessoas tinham um grande apreço e confiança, né, pastor? Mudou. Tinha. Passado. Assim, eu já cheguei, quando era mais jovem, de bater continência. A tropa de Caxias. Todo mundo de verdinho. Hoje em dia
Eu finjo que não vejo. Eu também, pastor. Hoje nem curto mais, nem... Curto, quando eu tô falando de curtir, é seguir a página, né? Ou participar de alguma coisa que eles fazem na internet, né? E nem isso mais eu presto atenção. Antigamente eu até estava interessado, né? Porque aí vão falar, não, você estava interessado no golpe. Não é no golpe, né? É que ainda o Brasil não está sentindo o peso daquilo que está acontecendo com a gente, né? Mas eu acho que em breve, infelizmente, nós vamos sentir esse peso. Espero Deus que não, né? Mas o Brasil está caminhando para essa situação. Então vamos conversar um pouquinho a respeito, por exemplo, do que é o comunismo, né? Eu coloquei algumas coisas bem rapidinho aqui, Vamos lá, né, sobre o comunismo, para a gente falar sobre isso e também pensar a respeito do que tem acontecido no Brasil. E é engraçado quando você faz a pesquisa, né, em relação ao comunismo, e eu quero depois mostrar para o senhor a pesquisa que eu fiz aqui, e falar a respeito de alguém, né, que foi até sugerido aqui pelo Lucas, né, um dos nossos produtores, falar sobre Jesus comunista. Caramba, você falou chique agora. Um dos nossos produtores. A gente dois produtores aí, né? Não, são três, quase, né, meu? Você três, tá esquecendo da Leilinha? A Leila é produtora também. Então, tem aí os nossos produtores e o Lucas deu essa ideia. Mas deixa eu ler rapidamente aqui, né, sobre Quem é o melhor dos três? O melhor dos três? Quem que paga mais aí? Quem que paga mais aí? Quem paga mais eu falo que é melhor. Então, socialismo e comunismo. Um dia a gente vai pedir pro Lucas cortar a câmera pro lado deles assim, pra ver. Eles ficam exigindo a gente com barba arrumadinha, cabelo não sei o que, talquinho. Os caras andam de bermuda. Tudo tranquilão aí, cheio de meia. O cara tá com meia no pé, olha lá. Nem tirou o tênis ali, ó. Então, socialismo e comunismo. É rapidinho, eu só coloquei aqui. Tudo que eu disser hoje, né, principalmente se eu citar alguma coisa nesse sentido, a Leila vai colocar para nós lá nos comentários os links onde foi pesquisado, tá? Então, em primeiro momento, convém dizer que Marx não previa que o sistema socialista era um sistema ideal. Eu acho que não, mas considerava este como o único meio de chegar ao comunismo. Então, o que ele está dizendo é que para chegar no comunismo, o país precisa passar primeiro pelo socialismo, né? E que era dito um sistema ideal para o mesmo. E conforme o manifesto do Partido Comunista em 1948, né? Eles pensavam dessa maneira, e todavia, quando se pensa em socialismo, a ideia por trás é que se deverá repassar toda a propriedade dos meios de produção para as mãos do controle do Estado. Tá? Mais um pedacinho só. Repassar a propriedade dos meios de produção e o controle da propriedade privada, bem como as decisões do que se pode fazer com elas, para que o Estado tome decisões, né? Para que o Estado saiba o que fazer. Então a pessoa perdeu o direito. Ela perde todos os meios de produção, perde também a propriedade dela, né? E a pergunta básica da economia é o quê? O que vamos produzir, como produzir, para quem produzir. Então, quem vai decidir a partir de agora é o Estado. É o Estado. Em resumo, a pessoa dentro do socialismo ela perde os direitos de tudo, se torna uma espécie de subserviente do Estado. Exatamente. E dependente do Estado. Sim, mas totalmente. A ideia deles, na verdade, era o seguinte, era deixar o país, né, com o Estado de todo mundo na mesma situação econômica. Então, todo mundo, da maneira que o país planejou para que cada um fizesse o trabalho, né? Cada um funcionando como um robozinho, mais ou menos, né? Deixando o Estado funcionando direitinho, da maneira que eles pensam que é o socialismo para o comunismo. E aí sim, depois, quando tudo estiver certo, o comunismo sai fora, aqueles que mandam deixam o espaço para que o Estado e tudo aquilo que eles produzem sejam administrado pelos trabalhadores. Eu não conheço nenhum país que funcionou desse jeito. Não tem. Nenhum país que funcionou desse jeito. E alguns que já são declaradamente socialistas, portanto comunistas, que para mim é tudo mesmo porcaria. Não tem esse sistema. Na verdade, o governo mantém e se perpetua no poder. Então, mas para ele se perpetuar no poder, tem a questão do convencimento da população. Né? E quando a população não é convencida, o que eles fazem? A história mostra que mais de 100 milhões de pessoas morreram em todo o mundo por causa do socialismo e comunismo. Entendeu? Exatamente. Então, quando a gente fala se o Brasil está virando isso, é lógico que nós estamos bem distantes, né, dessa questão de se tornar um país socialista para um país comunista, né? Mas eu acho que nós estamos caminhando para isso. Né? A passos largos. A passos largos. Esses dias mesmo eu ouvi, não vou citar o nome dessas pessoas que não vale a pena, mas é alguém do governo dizendo... Do governo atual, né? Do governo atual. Dizendo em relação a propriedades. Que já é autodeclarado
Ele é autodeclarado, esse governo atual é autodeclarado socialista. Comunista. Uhum. Né? Inclusive na posse desse homem aí, que a gente é obrigado a chamar de presidente, mas me recuso a falar o nome, porque eu só chamo por outros nomes, que talvez se eu chamar por outros nomes seremos processados. Então melhor nem falar o nome, nem chamar dos nomes que ele tem. Mas ele cantou lá o hino, né, da social comunista, né? Social comunista. Cantou ele o hino, e o vice, né? E o vice cantando também. Então é por isso que a gente está caminhando a passos largos. Na verdade, esse modelo socialista no Brasil, ao meu ver, vem sendo desenhado há mais de 40 anos. Eu não me lembro na história, pode ser que eu esteja enganado, se alguém aí que está nos assistindo quiser deixar nos comentários, pastor, você está enganado, já aconteceu isso, mas eu não me lembro na história do Brasil de nenhum presidente da República que cantou essa música. Pois é, só esse aí. Só esse, né? E aí vão falar, não, mas na época ele não era presidente, ele estava concorrendo. Ele já estava concorrendo? Não, já era presidente? Já era presidente. Já era presidente, pelo menos já tinha sido... Eleito. Já tinha sido eleito, Deixa eu fazer as aspas aqui. Já tinha sido eleito democraticamente, né? Já tinha sido eleito democraticamente. Já estava lá. Uma democracia no Brasil é uma beleza. Então, e a questão, né, da gente entender é que o Estado ele quer sempre tomar conta de tudo, né? Os meios de produção, meios de pensamento, não tem liberdade. Então o Estado direciona as pessoas para aquilo que elas têm que fazer. Ou seja, você perdeu a vontade própria, inclusive de, por exemplo, se o Estado se amanhã o Brasil se tornar um país socialista e decidir que amanhã não tem que ter mais uma religião, ou decidir para uma religião própria, as demais vão ter que deixar de existir. Ou funcionar como funciona, né, até hoje nos países comunistas, por debaixo dos panos, né? Ou como é a igreja perseguida, né? Porque se existe apenas uma religião, o que nós vamos fazer, nós cristãos? Né? Volto a repetir, dizem por aí que o Brasil é o país mais cristão do mundo. E aí? Só do papel, né? Só do papel. Porque nas práticas é bem longe disso, bem longe disso. E na prática, de modo geral mesmo, né? De todos os sentidos. Nem no povo evangélico, nem no povo cristão chamado católico, nem outras linhas do cristianismo que existem. O nosso país está muito aquém de um país realmente cristão, né? Ou genuinamente cristão, né? Pode se denominar, mas se autodenominar e ser, há uma diferença brutal, né? Vamos pensar um pouquinho bem rápido aqui, pastor, o que aconteceu na Venezuela, né? A Venezuela, ela acabou, de uma certa maneira, dominando o país, né, com o populismo, né, de Chaves, né, a gasolina hiper barata, o famoso chavismo mesmo, a gasolina hiper barata, né, e acabaram tomando como é que foi? A consciência do povo. A consciência do povo, né, e os Estados Unidos bloqueou, né, começou a impedir que tivesse um comércio aberto com a Venezuela. É óbvio, acontecendo isso, o mundo não negociando mais politicamente falando e nem economicamente falando, o país tende a baixar mesmo, né, e começar a falir. Mas a grande questão lá, pastor, é que eles começaram a trocar as pessoas que estavam, por exemplo, que mandavam na justiça, né, no STF, vamos dizer assim, da Venezuela, e trocaram toda a liderança contrária. Sério? Que estavam no exército. Olha a minha cara de surpresa. Sério? Aconteceu isso lá? É verdade? Verdade. Então, mas tem um país que eu acho que tem uma copiando mais ou menos isso que está acontecendo. Então, a semelhança, ela não vai parar só por aí, né, pastor? Porque no momento em que o Brasil começar a sentir os efeitos do comunismo, do socialismo, é óbvio, né? O povo vai tentar se levantar contra. Na Venezuela acontece isso. Acontece da mesma forma. Você está acompanhando aí a questão das bolsas de valores? Tô. 13 dias. Não, acho que mais dias, né, pastor? Mais dias, 14 agora, 15 dias. 15 dias. 15 dias consecutivos, 13, 14, 15 dias, não sei. Consecutivo de queda. Então. Isso aconteceu na história do Brasil há mais de 40 anos. Na história da nação brasileira, isso aconteceu isso há mais de 40 anos. Vem acontecendo gradativamente. Aí o governo está, em relação à gasolina Petrobras, né, não está taxando o combustível com os preços, né, os aumentos que vêm lá de fora.
controlando aqui para dar uma falsa impressão de controle de inflação, mas quando essa bomba estourar, vai ser igual no período da Dilma, né? Por isso que ele chama o novo governo aí de Dilmo, porque está dilmando mesmo, né? O aumento foi mais ou menos de uns 21% da gasolina e 16% do diesel, acho que foi isso. É né? isso. E parece que, pelos cálculos que eu vi, a gasolina deveria estar chegando próximo de 8 ou a 9 reais. 9 reais. Se tivesse os ajustes da maneira que... A Petrobras começou a dar prejuízo, de novo. De novo. E há quanto tempo já estava dando lucro, né? Lucro. Uns 4 anos atrás. Então, ó, veja, é só para o nosso público entender algumas coisas assim também, pastor, depois você se aprofunda aí nesses dados, que é importante você trazer esses dados, essas fontes, para não deixar uma coisa assim vazia, simplesmente... eles que estão falando lá e tal, isso não é verdade. Olha, algumas coisas têm que acontecer para um país afundar no socialismo. Não são apenas essas que eu vou citar, é apenas algumas que eu vou citar. Por exemplo, você precisa fazer com que o povo seja totalmente dependente do governo. Sim. Cesta básica, ajuda disso, auxílio daquilo outro, coisa que Fernando Henrique veio trazendo, e com o governo atual que foi lá no passado, que assumiu depois do Fernando Henrique Cardoso, também trouxe essa postura e aumentou e ampliou. Então, essa é uma das coisas. Primeiro, precisa fazer o povo ser dependente do governo, escravo do governo. Verdade. Ninguém cresce, ninguém avança e todo mundo fica dependente das migalhas do governo. 2, você precisa tirar as armas do povo. Desarmar a população. Quando você desarma a população, uma população desarmada, é uma população vulnerável. O governo pode fazer o que quiser com ela. Terceiro, você precisa cooptar todo o poder político, comprar todo mundo. Todo mundo tem que estar no seu bolso. É por isso que esse governo atual, na história, né, de um governo, nunca despejou tanta emendas parlamentares, mais de 16 bilhões de emendas parlamentares comprando deputado. Tem que comprar os deputados, tem que comprar os senadores, para poder você dominar. 4, você precisa dominar o poder judiciário. Hoje, o advogado que tirou o atual presidente da cadeia é ministro do STF. Ou seja, no Brasil o que está acontecendo? O povo está sendo dominado, o Congresso já foi comprado, o povo está sendo desarmado com várias políticas que foram mudadas agora para desarmar o povo, e o nosso judiciário principal, o alto poder, o céu, né, o suprassumo, o topo do poder judiciário, tem que ser de um lado, né? Sim. Tem que ser de um lado para poder dominar um país. Então, se a pergunta é essa, a gente já responde. O Brasil está caminhando a passos largos para o comunismo, para o socialismo, que no frigir dos ovos é a mesma coisa, só tem épocas e alguns modos operantes diferentes. Então, o senhor falou a respeito da Bolsa de Valores, né? Ela tá, acho que pela 15ª vez que cai, né? Que ela não atinge pelo menos um patamar mínimo para não ficar no positivo, né? Uhum. O que é a Bolsa de Valores para muita gente que talvez não esteja entendendo? Isso aí não vai chegar até mim. Não vai chegar até mim. Olha, é o seguinte, a Bolsa de Valores, ela tem investimento do exterior, são pessoas lá de fora que fazem o investimento no Brasil. Então, tudo que vem de investimento relacionado à questão de grana, como é que é investido? Em ações. E as ações são aquilo que o país produz, são de empresas, né? Tudo aquilo que o país produz. As pessoas de fora compram isso para poder lucrar. É o jogo. Uhum. E não está errado. Então você compra a bolsa daqui, bolsa dali, e onde que tiver melhor, você vai investindo. Investir para fazer o seu dinheiro multiplicar. Se nós, por exemplo, tivéssemos um pouquinho mais de inteligência em relação a isso, até eu estou dizendo, não me privo disso. Eu já depositei meu dinheiro muitas vezes na poupança do que ter comprado ações e procurado como que trabalha esse mercado, né? E se você descobrir como é que trabalha, é capaz de você ganhar um bom dinheiro, né? Hoje eu estava ouvindo uma pessoa falando a respeito disso. Mas enfim, hoje também, inclusive, nas minhas pesquisas, um comentarista político estava dizendo o seguinte: para um país começar a se tornar um país socialista, é quando acaba-se o investimento estrangeiro dentro do país. Uhum. E a Bolsa de Valores já está mostrando o que está acontecendo com esse investimento. O investimento não está vindo para cá, está indo para fora. Está indo embora. Eles estão indo comprar ações, investir em países que estão crescendo. Ninguém vai investir num país de grande risco. Ninguém vai colocar sua fortuna para o cara perder por causa de uma Bolsa de Valores, por exemplo, a Petrobras, que
cada dia cai mais. Então o camarada faz o quê? Ele troca os valores dele de uma certa moeda para uma outra moeda que vai dar mais rentabilidade para ele. Uhum. Então o país para de receber esse financiamento, para de receber esse dinheiro, para de receber essa credibilidade e vai caindo os pontos lá fora no mundo. É isso mesmo. Então o camarada ele não levanta e só vai escovar os dentes, ele levanta e já liga a televisão dele que aparece os índices da bolsa do mundo inteiro. E o cara que tem muito dinheiro, ele não é que, como a gente pensa, que o cara só se diverte, vai pra Miami, vai passear de avião, de jatinho, vai gastar dinheiro com coisas caras. Não, o cara tá investindo o dinheiro dele. Então, para ele investir esse dinheiro, ele tem que saber aonde vale a pena investir. Aonde não vale a pena, ele vai tirar a grana dele. E hoje no Brasil não vale a pena investir. E com certeza, o cara pesquisa todos os dias quais os países em fase de crescimento vale a pena financiar, vale a pena investir o rico dinheiro dele. E quando o cara olha para o Brasil e vê a situação caótica que nós estamos caminhando, é óbvio que ele vai tirar o dinheiro daqui. Com certeza. Então são várias coisas que podem fazer ou nos dar uma ideia de um país que está já vivendo o comunismo ou caminhando a passos largos para ele. Em parte eu diria que o nosso país está já vivendo o comunismo, sim, mas caminhando em passos largos, digamos assim, para o abismo completo que é o comunismo. Mas você fala assim, mas você quer que isso aconteça? Lógico que não. Tanto é que a gente batalhou pra caramba para que não acontecesse. Nossa. Mas está acontecendo, ou seja, voltou, né? Uma outra coisa que eu lembrei aqui agora, que faz com que um país se torne, pelo menos um país com essa jornada, né? com essa tara desenfreada pelo comunismo, é a questão dos sindicatos. Isso, pastor. Você já observou agora que agora está trazendo uma nova lei ao atual governo para fortalecer os sindicatos. Os sindicatos, na época do governo passado, perderam a sua força em 97%. 97%. Os caras tinham 3 bilhões, mais de 3 bilhões ano para trabalhar e para comprar pessoas, e enfim, era uma tragédia. Foi tirado isso, ficaram apenas com 3%, estavam falindo. Esse novo governo agora vai obrigar a população brasileira a pagar 3 dias e meio aproximadamente do seu trabalho, né, dentro de um ano, para poder bancar os sindicalistas. 3 dias de seu trabalho, quase 4 dias do seu trabalho, para bancar os sindicatos, para fortalecer o sindicato, fortalecendo o sindicato, fortalece o governo, fortalecendo o governo, fortalece a máquina estatal, que é uma roubalheira terrível, e amplia-se a ideia e aplica-se a ideia do socialismo no Brasil. O sindicato é uma tragédia. O sindicato é um problema, né? Até mesmo porque se eu não gosto do trabalho prestado pelo sindicato, que não é trabalho algum, muito pelo contrário, ali é um grande cabide de emprego, uma máfia terrível, né? E a gente sabe disso, tem máfia de tudo que é lado, em vários setores da questão do sindicato. Ou seja, eu sou obrigado a pagar para sustentar isso aí. Então, se eu trabalho numa empresa, mesmo que eu não queira, vem descontado em folha. Quando eu trabalhava registrado, CLT, na minha área, que era a área de marmoraria, tinha contribuição sindical. Eu olhava para aquilo e falava assim, caramba, eu nunca conheci nem o faxineiro do sindicato, que os caras nunca me representaram, o sindicato não representa ninguém, a não ser os iguais, a não ser a patota, né? A não ser o grupo deles, a não ser a turminha, né? Os iguais, a galera que mama, e eu conheço alguns, inclusive, da minha família, que vivem disso. Conta-se a história que um sindicalista famoso aqui no Brasil, que nunca, na verdade, trabalhou na vida, tanto é que amputou-se o próprio dedo, né? Não estou dizendo que é o nosso presidente, não. É uma outra pessoa que eu não me recordo o nome. Até mesmo porque no país democrático a gente não pode citar nomes. Exatamente. A democracia no Brasil é tão forte, sem citar nome é preso. Exatamente. E esse camarada que nunca trabalhou na vida, né? Nunca gostou de ler livro, nunca gostou de estudar, né? Tem relatos dele, né? Que recebeu 16 containers de presente. Exatamente. Lotado. E esse camarada aí, que foi só sindicalista, então para ele ganhar dinheiro naquela época foi muito fácil, né? Uhum. Porque sempre trabalhou nessa área como o fazedor de greves, né? Para entrar em acordo com as empresas, né? E, por exemplo, nós estamos pedindo 50% de aumento. Mas numa mesa redonda lá, entre o dono da empresa e esses caras, o esquema qual que era? 50%, vamos dar 15%, ainda em 3 vezes,
e aí no X por fora para esses caras do sindicato, né? De 50 caiu para 15, aí chega lá, né? Feliz da vida, né? Nós aceitamos, o sindicato que aceita por eles, né? Aceitamos aqui uma proposta maravilhosa. Aí tem uns bobões que falam, esses caras são bons. De 50% a 15%, dividido em 3 meses, né? Não sabe o que os caras embolsaram lá dentro. Não sabe qual foi a negociata lá dentro. Olha, na minha área de mármore, na época, eu fiz uma descoberta interessante nessa questão do sindicato. Eu trabalhava numa marmoraria CLT. E tudo bem, vinha as contribuições lá, todo mês pegava Ouro Elite e tinha lá o desconto sindical, então o quê? Beleza. E aí tocando o barco, tocando a vida e tal. Um belo dia, eu fui chamado, a minha equipe, né, da área do mármore, foi chamada para fazer um serviço no sindicato. Que tinha os negócios lá para fazer e tal, eu botei os equipamentos no carro, tinha um menino que trabalhava comigo, eu fui. Chegando lá, sabe qual foi a minha descoberta? Não. Eu descobri que o meu patrão, dono da marmoraria que eu trabalhava, era o presidente do sindicato. Nossa. Ele era o patrão, cara. Uma coisa que na época eu já pensei, falei, como que o cara é patrão, vai brigar por peão, pelos funcionários, pela classe de marmorista? Cara, eu fiz aquela descoberta, eu falei, pô, não é possível, cara, isso aí é um tapa na cara. Isso é uma vergonha isso daí. Mas era. O meu patrão, o dono da empresa que eu trabalhava, era o presidente do sindicato. Não faz sentido, né? Ou seja, existe uma patota, existe um esquema, existe uma coisa que é bem montada, bem arquitetada, que dominou todo o sistema no Brasil. Os caras estão em todos os lugares infiltrados lá. E aí a gente não consegue sair disso, vamos sempre patinar. Então, mas isso que tu tá falando é só aquela velha ideia também, né? Que o Brasil sendo o Brasil, né? Sim. Parece que nós nos aculturamos a essa safadeza toda, né? A gente aceita essa safadeza toda. Por isso que o meu medo é as coisas começarem a acontecer, o brasileiro tá tão acostumado de ver safadeza e gente que fala pra mim, de pé junto, aí jura de pé junto, que todo político é bandido, todo político é ladrão. Eu não penso dessa mesma maneira, né? Eu poderia pensar assim há 6, 8 anos atrás, eu pensava assim mesmo. E depois eu comecei a ver que nem todo mundo que tá ali dentro tá macumunado com alguma coisa errada, né? Tem um pessoal que tá tentando fazer alguma coisa boa, né? Exatamente, né? Coisa honesta e a gente acaba entrando nessa... É a minoria ainda. É uma minoria, mas tem uma galera. É uma durinha... Tentando fazer verão. Tentando fazer verão. Mas eu ainda acredito que se o brasileiro não abrir os olhos, né? Aceita tudo isso que a própria a imprensa, né, vende para essas pessoas, né? Que é assim mesmo, o Brasil é o país do jeitinho, né? E o Brasil vai caminhando para esse buraco. E falando sobre sindicato aqui, pastor, rapidinho, eu também fiz uma pesquisa para saber como que é, por exemplo, o sindicalismo fora do Brasil, né? Para nós entendermos um pouco do sindicalismo dentro do Brasil, né? Oh, legal isso aí. É coisa bem rapidinho. Então a relação entre os trabalhadores e sindicalistas é distinta, por exemplo, nesse país que eu pesquisei, né? Então um funcionário é quem decide, era assim, se quer ou não aderir ao sindicato que representa o setor envolvido. Cabe a pessoa que vai ter o desconto em folha, se quer ou não. E ela tem que escrever uma carta, ela tem que autorizar. Ela escreve uma carta de próprio punho, assina esse documento, envia para o patrão e o patrão que encaminha para o sindicato. O sindicato vai mandar para ela os boletos ou via e-mail ou via correio. E ela vai pagando aqui. E ela vai pagando se ela entende que... Se amanhã ela fala, não quero mais, da mesma maneira que ela fez o aceite, ela também pode deixar de receber, né? De pagar. Então, antigamente no Brasil... Antigamente, né? Pouco tempo atrás, o Brasil também era assim. Então, de fato, como muita coisa é negociada, aí o nome do país, que é os Estados Unidos, né? Os acordos coletivos também não é uma realidade. Então, a diferença em relação ao Brasil é a quantidade reduzida dessas negociações que nós temos aqui, né? Lá, aliás. Algo que se reflete em economia para as empresas. Então, a negociação não é feita dessa maneira como aqui, tudo envolve o sindicato, né? O sindicato quer mostrar trabalho, quer mostrar serviço para receber dinheiro. Então, ao serem menos ativos do que no Brasil, os sindicatos americanos têm menos poder para intervir em contratos de trabalho. Por quê? Porque o contrato de trabalho, ele é regido pela pessoa e pelo contratador, o cara que está contratando, né? Sim. Então, na prática, a situação mais usual
que é? É a negociação livre entre a organização e o funcionário. Né? Então, o funcionário, é óbvio que ele pode trazer mais pessoas para junto dele, da mesma empresa, para poder negociar um salário melhor, poder negociar uma carga horária de trabalho melhor, o pagamento de extras, essas coisas todas, né? E enquanto no Brasil o que está acontecendo é perder todos esses direitos que nós tínhamos ganho faz pouco tempo, sim, de não mais pagar sindicato nenhum, e inclusive o camarada poder negociar no meio da contratação como é que vai ser a partir de agora. Que foi feita uma reforma tributária aí no outro governo, sim, no governo passado, né? Foi feito. Que praticamente já está zerada, né? Sendo extinta, né, nesse novo governo. Acabando, já não... Vamos pegar um pouquinho rapidinho aqui também, da questão dos direitos trabalhistas, né? Porque uma coisa que eu achava, né? Eu sempre achei que isso aqui era tudo legal, né? Tudo certinho, né? E aí, ouvindo sobre Cuba, eu não sabia que Fulgêncio Batista tinha implementado essas coisas em Cuba. E ele era um cara comunista, apesar de ter um pensamento um pouco liberal, né? Porque quais que são os direitos trabalhistas no Brasil e fora do Brasil? Por exemplo, no Brasil, a gente tem o 13º salário, o Vale Transporte, o Vale Alimentação, um fundo de garantia por tempo de serviço, que é o FGTS, né? E multa de 40% por rescisão de contrato de trabalho, né? Porém, o único desconto na folha do americano, né, de pagamento será na Providência Social, que eles têm muito isso lá, é muito forte, né? E muitas instituições oferecem refeições no próprio local, então você não precisa ter o Vale Alimentação. E o plano de saúde também eles oferecem gratificação anuais e outros benefícios para motivar quem são os colaboradores, né? Então o fato é que é muita diferença entre as leis trabalhistas nos Estados Unidos e no Brasil, mas os americanos acabam pagando menos impostos e têm maior poder na compra dos seus salários, que é o mais importante. Sim. Então a gente tem aqui o 13º, beleza, mas o 13º você pagou o ano inteiro pro Estado. Pagou o ano inteiro. Ué, você alimentou o Estado. Você está alimentando o Estado. Antes de você receber o seu 13º salário, você está alimentando primeiro o Estado. Ah, mas eu tenho Vale Transporte. O Vale Transporte também é descontado. É descontado e uma parte desse desconto vai para o Estado. Outra coisa, Vale Alimentação é a mesma coisa. Se você, não, mas o meu Vale Alimentação é 100% meu. Mas quando você compra alimento, você está pagando um imposto ou não está pagando? Está pagando. Qualquer coisa que compra. Fundo de garantia. O cara acha que ele vai receber o fundo de garantia, 100% dele lá. Não vai receber. Uma que primeiro pode acontecer também da questão que o fundo de garantia vai para quem esse dinheiro? O senhor sabe? O fundo de garantia vai para o Estado. Então o Estado vai trabalhar o seu dinheiro. Imagine se amanhã, por exemplo, deixarmos de receber, deixar de pagar o fundo de garantia. Teria que fazer uma mudança, né? Uma reforma trabalhista, mudar uma reforma que funcione. Que foi feita, né, em parte, pelo menos, no outro governo, e nesse não. Então, o que significa tudo isso que você falou é que, na verdade, nós, os trabalhadores, pagamos as emendas parlamentares. Lógico. Nós, os trabalhadores, pagamos as viagens de avião com toda a comitiva, um tempo atrás, com mais de 300 pessoas. Nós, os trabalhadores, pagamos toda a estrutura estatal. Nós, os trabalhadores, pagamos todos os salários dos servidores através dos impostos terríveis que a gente paga. Nós e, obviamente, os empresários, né? Hoje um funcionário que ganha R$2.000, ele custa para o patrão 4. R$2.000 vai para a pessoa e R$2.000 vai para o governo. Se o governo não fosse tão ladrão e tão fominha do imposto, do dinheiro nosso, do dinheiro do trabalhador, os R$4.000 que o patrão paga, porque é o que, digamos, é o que vale aquele trabalho prestado por 28 dias, esse funcionário, ao invés de ganhar 2, ganharia 4. Porque se o salário dele é 4.000, ele vai pagar 4.000 de imposto. 4.000 de imposto. Então ele pagaria aquilo, ele compraria, teria muito mais poder de compra e teria uma vida melhor. Aí a pessoa vai dizer, mas e o fundo de garantia? E o 13º? Existem outros mecanismos que você poderia pagar por fora e obter em condições melhores, né, no futuro. Mas o que acontece? O seu dinheiro, quando ele está sendo depositado pelo seu patrão, quando o patrão deposita, né, pastor? Quando deposita, quando o pastor deposita, também. O patrão, aliás. Porque é verdade, né? Quantas vezes já aconteceu, quando eu trabalhei em outras empresas, do pessoal, por exemplo, assim, você deu uma olhada no seu fundo de garantia? Como é que tá lá?
Não, eu nunca pesquisei isso. Cara, dá uma olhada, Dá uma porque olhada. no meu tá faltando Vai na 10 caixa, parcelas. né? Leva o cartão da caixa. Tava faltando 10 parcelas. Então, nessa empresa, ela quase deu uma briga lá, quase tentaram matar o dono da empresa, porque o que ele estava fazendo? Ele não estava depositando o fundo de garantia das pessoas. Ele que manipula isso daí. Só que numa democracia, num país democrático, você decide o que vai fazer com o seu dinheiro. Porque eu estou recebendo, estou trabalhando esses 28 dias, esses 30 dias, 8 horas por dia, 12 horas por dia. Então, uma parte desse dinheiro, uma parte desse salário final do mês, eu deveria decidir o que eu vou fazer com ele. Que é o correto. Que é o correto. Então, mas o fundo de garantia rende muito pouco por mês para a pessoa. Poupança vale a pena? Não vale a pena, mas poderia ter outros meios em que você pudesse decidir aonde colocar essa sua grana. Ou, por exemplo, você assinar um documento e falar assim, não, eu quero receber 100% do meu salário. Não, mas você não vai pensar lá no futuro, se você sair da empresa, na sua posição. Não, não quero. Eu quero receber 100%. É direito dele. Sim. Só que nós não temos esse direito de decidir o que vão fazer com o meu salário. É como se eu tivesse um paizão, ou um irmão mais velho, vai falar, não, você não sabe o que vai fazer com a tua grana. Deixa que eu cuide do Você seu vai gastar dinheiro. com besteira. Não, vamos colocar aqui que eu vou usar seu dinheiro. Em outras palavras, você é incompetente. Você é incompetente, você não sabe, você não pensa, você não sabe usar a cabeça. Tudo bem que a nossa sociedade não tem sido criada para pensar em relação a longo tempo, né? De, por exemplo, entender bem essa questão, como eu falei agora há pouco, de investimento financeiro. Nós não aprendemos isso na escola. Eu não me lembro, por exemplo, na minha escola, o professor falando sobre como utilizar bem o dinheiro. Eu não aprendi isso dos meus pais também. Quer dizer, um pouco eu aprendi do meu pai e da minha mãe. Não é cultura, né? Pelas dificuldades. Então, é uma questão cultural familiar. Mas não era algo que eu tinha aprendido na escola. Eu sei que se eu ganho 10 e gasto 9, quase 10, não vai sobrar nada. Então, esse dinheiro que não vai sobrar, o que eu faço? Entendeu? Como que eu vou pensar em lucrar com o meu salário? Como investir? Como colocar o dinheiro no lugar certo? Ou como economizar, por exemplo, em lugares que eu vou ter uma rentabilidade maior. Então a gente não tem essa cultura. Não tem na escola uma aula de economia. Vai ter mais tarde. O camarada na faculdade. E se ele escolher a área, por exemplo, né? Senão, ele vai acabar, óbvio, né? Se tornando mais um que não vai pensar, que não vai ter decisões nenhuma e vai deixar o Estado. Na verdade, essa é a ideia do governo, exatamente essa. Sim, claro. Formar analfabetos funcionais, justamente para que as pessoas não tenham condições de pensar, de refletir. Tanto é que até pessoas simples, que quando para pensar sobre economia, elas têm um sucesso financeiro. Sim. Elas acabam tendo recursos, e esses recursos projetam essas pessoas para um nível financeiro bem melhor. Mas essas são exceções dentro da grande e mega regra do Brasil, né, onde não há essa cultura. Em outros países, eu sei que na Europa, em vários países da Europa, como nos Estados Unidos, desde berço, né, a pessoa aprende a como cuidar do seu dinheiro, até mesmo porque ela vai precisar disso, porque lá você recebe fruto do seu trabalho. Trabalhou, recebe. Não trabalhou, não tem nada. Não, tanto é que não tem essa cultura de férias nos Estados Unidos, por exemplo. Não existe. A pessoa planeja as férias. Ele planeja as férias. Com o seu próprio recurso. Com o seu próprio recurso. Né? E outra coisa, eu já vi recentemente que alguns nem tiram férias, dependendo a situação, para ele não perder a vaga dele. O camarada tem medo, às vezes ele tem medo de sair de férias, porque ele pode sair de férias quando voltar ter alguém no lugar dele. Então, porque ele saiu de férias, não tem um documento que comprova que ele saiu de férias negociado com o patrão. Quer dizer, ele vai ter ali, naquele momento. Mas o patrão pode pensar, esse cara tá de férias, eu vou colocar outra pessoa no lugar. Colocar outra, aí coloca alguém melhor. Alguém melhor e acabou. Né? Mas é por isso que eles tentaram colocar no Brasil que isso é uma coisa ruim. Quando, na verdade, esse camarada aqui, mas lá existe garantias. Mesmo nos Estados Unidos, quando a pessoa ela fica desempregada, sim, claro. Existem garantias também. Não é, digamos assim, um seguro-desemprego, mas na prática porque eles acabam recebendo também um recurso do governo quando comprovado que perdeu o emprego, etc. Tem todo um sistema que eles desenvolveram lá também. Mas a mente do americano, por exemplo, do trabalhador americano, é desenvolvida no sentido do trabalho. Eu vou trabalhar, vou crescer, eu vou produzir. Meritocracia, pastor. Meritocracia. Eu vou produzir, eu vou correr atrás, eu vou não sei o quê, eu vou conquistar, eu vou estudar, eu vou não sei o quê. O cara foca nisso. E aí o país cresce, cara. Porque onde existem pessoas trabalhando o tempo todo, né, e produzindo o tempo todo, o país
cresce. É por isso que é a maior potência do mundo, Estados Unidos. No Brasil, não. A ideia é, vamos deixar o povo na miséria. Tanto é que os caras criticam quem cresce, criticam quem enriquece. Só que não conheço nenhum governante, mesmo que seja vereador, que acredita no socialismo, prefeito que acredita no socialismo, deputado estadual que acredita no socialismo, deputado federal que acredita no socialismo, senador que acredita no socialismo, ministros, presidente que acredita no socialismo. O ministro declarou... Esses caras andam com Rolex, meu amigo, e andam de Ferrari, andam de BMW, andam de Mercedes e mais, eles andam com segurança, armados, para proteger carros blindados, porque são hipócritas na sua essência. Eu gostei muito de um deputado lá do Rio Grande do Sul, ele fez uma medida, né, um decreto lá, ele está tentando passar no Congresso uma PEC que é para exigir que o presidente atual e todos os seus ministros não tenham escolta armada. Concordo. Eu também concordo. Porque se o povo não pode andar armado para se proteger, né, eles também não deveriam. Não, exemplo, deixa eu dar um recado aqui pro pessoal. Desculpa, pessoal de cima, o foco em mim aqui, que eu vou dar um recado pro pessoal lá do presidente, governadores, essa turma. Ó, se você acha que o povo não precisa se proteger, andar armados, dê o exemplo. Dê o exemplo. Andem vocês também. Tirem, removam os carros blindados, dispensem, né? Mandem embora, manda para outro setor os seus seguranças armados, porque não precisa. O exemplo, queridos, vem de cima. E aí, se a gente vê vocês, todos os governantes, todos eles ali, dando o exemplo, nós, população normal, nós, população ali, que depende tanto de vocês, a gente vai seguir o seu exemplo, nós vamos amar ver vocês andando em carros normais, em Celta, andando qual é outro carro normal que tem aí? Fox, né? Tem Fox, tem da GM, né? Fox, Ômega. Cara, anda com esses carros simples. Ômega é carrão. Que não tem blindado. Dê um exemplo, porque quando o exemplo vem de cima, fica fácil, né, da gente seguir. Então, por favor, gente, turminha aí, de repente esse vídeo pode chegar para esses caras aí, dê o exemplo. Andem sem escolta armada, por favor, para que a gente se alegre, para a gente se animar também e também não exigir se autoproteger, né, contra todo o crime que existe. Então, eu acho não, né? Eu tenho um entendimento que esses caras são tão ignorantes, eu acho que todo mundo é idiota, né? Porque não é possível que um cara desse defenda o socialismo e quando ele vai viajar, ele viaja para um país capitalista. Pois é. E quando vai comprar uma roupa, a roupa mais cara, que o senhor falou, o Rolex, o carro é o carro de luxo, viaja de jatinho. Pô, é fácil o cara falar sobre socialismo e viver uma vida de capitalista. É igual a Greta Thunberg, né? A Greta Thunberg é aquela menina histérica que fala sobre a ecologia, porque nós estamos destruindo e matando as girafas na Amazônia. Misericórdia. Mas anda de jatinho, cara, particular, consumindo combustível caríssimo, poluindo o ar do mundo. Tem que andar de bis, né? De mobilete. Lembra da mobilete? Ah, vou sair da Alemanha pra China. Vai de mobilete, cara. Ou de bicicleta, de patinete, vai a pé. Pô, os caras não iam na Inglaterra, iam da cruzada, iam até Jerusalém, pô, de cavalo. Pois vai a pé, assim. De cavalo. Então compre roupa no brechó. Vamos falar um recado para a primeira dama. Primeira dama, ao invés de comprar a gravata, né, de acho que 10 mil reais, sei lá quanto foi que custou a gravata lá do homem dela lá, compra no brechó, cara. Aqui na igreja tem um brechó, todo sábado. Não é brechó aqui, como é que chama? Não é bazar de alguma coisa. Como chama, Leila, bazar aqui? Bazar de usados. Aqui na igreja. Todo sábado tem um bazar Vem aqui na igreja, tem gravata aqui, tem calça, tem coisas que foram usadas, que estão em bom estado. Vem comprar aqui, ao invés de comprar em Paris. Esses caras socialistas vão comprar roupa nas grifes, nas maiores e melhores grifes do mundo. Tem que comprar aqui, ó, no brechó, ou no bazar de usados da Igreja Batista da cidade de Taboão da Serra. Pode vir, tem lugar para estacionar.
Pode chegar aqui com carro. Estrada das Oularias, 720. 720. Jardim Triângulo, tá bom na Serra. Tá bom da Serra. Vem pra cá, entra na garagem aqui, tem um estacionamento. E você, eu dei endereço aqui, a pouco cola aqui a Polícia Federal. O Uber Black, né? Uber Black. Mas a gente tá falando o nome de ninguém, a gente tá dando conselhos. Porque no país democrático você não pode dar a sua opinião. No país democrático você Mas dá conselho, acho que pode. conselhos, eu acho que ainda dá. Então a gente tá dando conselhos. Para de gastar o dinheiro, dê o exemplo e compra no usados. Né? Pega todas essas joias de, sei lá, 16 containers, né? Que o homem ganhou de presente. Ele nos fala, eu tinha tanto trono que não sabia onde colocar os tronos. Né? Vende tudo, filho, e dá aos pobres, né? E compra no bazar de usados da Igreja Batista da cidade. O senhor falou que esses caras deviam dar o exemplo, em relação até aos seus seguranças armados, deviam dar sem arma, né? Eu acho já que os caras deviam andar pelo menos com estilingue. Um estilingue? Verdade, na Venezuela foi dado para os policiais lá de uma região lá, estilingue. Estilingue. Badoque, né? Badoque, né? Lá na Bahia a gente chama de badoque. Badoque aí, ó. Pode trocar lá o fuzil pelo badoque. Meu Deus. Ou então flores, né? Flores. Para lutar contra... Cara, mas estamos caminhando. Vamos voltar aqui. Pastor, eu vou falar daqui a pouquinho pra gente... Nós já estamos... Não, você vai dizer, porque o nosso público está respondendo, está esperando a sua resposta. Sobre Jesus Cristo? Sobre Jesus Cristo também. Tá. Mas nós já estamos vivendo o socialismo, estamos caminhando. Com o pé lá. Já estamos com o pé lá. Responde agora não, porque o nosso público está muito afim de ver a sua resposta. Pensando a respeito da questão do comunismo, né, ou socialismo, o que eles precisam? Eles precisam de pessoas pobres necessitadas. Uhum. Eles precisam dessa massa para mantê-los no poder. E incultas. Incultas, sem estudo. Não pode ter estudo. Não pode. Aí você fala, mas na época não sei de quem estudou bastante. A dívida, como chama aquela dívida do pessoal do Fiesp? Fiesp, né? Não, moço. Não é Fiesp, é Fies? Fies. É Fies, né? O Fies veio da onde? O último presidente aí deu 95% de desconto, né? De desconto para quem devia. Você pegou esse descontaço, Luquinha? Pegou, mano? Conta aí, cara, pra gente isso aí. O pessoal tá ouvindo você falar? Não. Fala alto, mano. Ele devia 27 mil, Lucas, o nosso produtor aqui. Devia 27 mil, pegou um desconto de 92%, pagou R$1.800. Quando é que você começou a estudar? 2016. Quem que era presidente de 2016? Era a doida, né? A doida lá. Não pode. Desculpa. A guardadora de vento? Perdão. Não pode falar, porque na democracia você não pode chamar uma pessoa assim. Até desculpa, tá? Eu também peço desculpa. Pede desculpa, porque de repente a gente pode... A mulher que manda louvar a mandioca. A mandioca, a dona que tem a dona do BRICS agora, né? A presidente do banco do BRICS, né? Aí. Enfim, foi naquela época. Mas tornou-se... Agora, até isso é uma máfia, sabia? Claro que é, pastor. Porque o que abriu de universidade para... E fechou também, né? E fechou também. Mas por que isso? Porque havia um acordo. Claro. Havia um acordo lá entre eles, lá os grandões, o governo e os ricaços, os milionários, para abrirem universidades, ampliarem a universidade, porque agora a gente vai levar o povo. Cara, tem uns caras que se formaram aí, que se formaram em engenheiro e estão trabalhando de gari, com todo respeito aos garis, profissão digna, né, e necessária. Todas as vezes que eu vejo que eu estou atrás, que eu estou dirigindo o carro, né, o meu carro 2007, que eu paro de frente do pessoal que está batalhando ali, os garis, no caminhão, cara, esses caras são incríveis, o trabalho desses caras. Eu, com todo respeito, eu paro o carro, de verdade, eu paro o carro, espero eles fazerem todo o movimento dele pacientemente, porque esses caras trabalham que nem um maluco, é um negócio incrível, né? E faz um trabalho incrível para a população, para o Brasil. Eu passo, sempre dou um tchau, buzino, e tem todo fim de ano uma ofertinha, né? Para dar os camaradas comprar um peru, né? Dar uma moral, né? Mas tem engenheiros que foram formados nessas faculdades aí, meia boca, que hoje estão trabalhando de gari. Tem professores que nunca conseguiram dar aula. Então, abriram tantas faculdades, pastor, que quando começaram a fechar, as maiores compraram essas menores. É um esquema. Foi um esquema montado e que, graças a Deus, o Lucas aí economizou. Lucão, se formou bem, que o Lucas é inteligentíssimo, esse é fora da caixa, da regra, né? Mas, tá vendo? Foi abençoado pelo outro governo. Deus, né? E 27 mil.
né? Glória a Jesus por isso. Se não tivesse isso, tava devendo uma grana alta no mercado aí, cara. Não, eu teria sido preso. Teria sido preso. Não Você tinha jeito. paga ou vai pra cadeia? Ou vai pra cadeia. Volto a falar, né? E esse tipo de, vamos dizer assim, de manipulação é o que o socialismo faz. Eu vou dar uma situação bem interessante para você que é de Taboão da Serra, ou você que é de outras cidades aí, ou até fora de São Paulo. Quando você vê um grupo que acaba se mudando, né, fazendo as suas barracas, se apossando de uma certa determinada quantidade de terra, e aquilo acaba entrando em acordo com a prefeitura ou com o estado, e aquelas terras são viabilizadas, são oferecidas para aquelas pessoas. Se não existisse esse tipo de situação, né, porque a gente não vive numa meritocracia, a gente vive numa situação em que você precisa cada vez mais da ajuda do Estado, cada vez mais da ajuda do governo. Então, por exemplo, não existiriam as favelas, né? Uhum. E as favelas são importantíssimas, por exemplo, para vereadores, deputados, senadores, porque são de lá que essas pessoas acabam votando. Eles se alimentam desses lugares. Exatamente. São parasitas. Por exemplo, então, aqui perto... Parasitas sociais. Parasitas Existe sociais. isso, deve existir. Você acha, de verdade, pensando agora de verdade, você acha que em Taboão da Serra, algum desses vereadores aí, né, acho que são 11 vereadores em Taboão da Serra, você acha que algum desses caras estariam eleitos se de fato nós não tivéssemos aqui em Taboão da Serra uma comunidade carente grande? Nossa. Eu duvido. Porque essas pessoas vivem na dependência das ajudas desses mesmos vereadores. Eu conheço que a grande maioria leva um para cá, para o hospital, tira da fila, é o campo de atuação deles. É o campo de atuação, porque se não tivesse, essa é o gado necessário. É o que o socialismo prega. Então, quer dar para essas pessoas o que? A viver do social. Não precisa trabalhar, porque eu vou te mandar uma grana. Quanto mais filho você tiver, mais dinheiro você vai ter. Então é uma ideia distorcida daquilo que um país capitalista que deveria incentivar você a estudar, incentivar você a conseguir bons empregos, a incentivar você a empreender, né? Não quando você vai empreender aqui no Brasil, a primeira coisa que você ganha é um sócio, que é o governo. Você está empreendendo aqui, o teu sócio é o governo. Você é um sócio que você nunca vai ver na tua vida, ele nunca vai vir para tomar um café com você, ele nunca vai vir para perguntar qual é a sua dificuldade, ele só quer saber o dinheiro no final do mês. Quando você arrecadou, manda para mim a minha parte. É assim mesmo. O cara que empreende, ele até desiste, porque ele não tem motivação para continuar sendo um empresário. É uma loucura. No Brasil, realmente é isso. Agora, só para a gente também pontuar uma outra coisa importante, até mesmo para as pessoas que dependem muito, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que dependem realmente da máquina, né? Do município, da máquina do estado, da máquina do governo federal. Deixa eu dar uma palavra para esse pessoal também, porque é importante também. É uma palavra para ajudar a todos a entenderem melhor, né? Deixa eu falar para você o seguinte: os políticos não estão nem aí para vocês. Nem um pouco. Não estão nem aí. O que eles querem, na verdade, é que você fique cada vez mais dependentes deles. Esses caras não têm a menor preocupação com vocês. Esses caras não têm a menor preocupação com o município. Esses caras não têm a menor preocupação com o Estado. Esse cara não tem a menor preocupação com o país. Não, usando aqui o modus, né, de falar do Padre Quevedo. Lembra do Padre Quevedo? Já faleceu, né? Já sempre faleceu. No Fantástico. Lá, quando eu assisti o Fantástico, há 15 anos atrás, ele dizia assim: isso não é que existe. Esses caras não estão nem aí pro país. Isso é a realidade. Não se engane, não se iluda. E veja, se um político, seja ele qualquer, oferece alguma coisa para qualquer pessoa, entende? Diz: olha, eu vou te dar isso, mas você tem que se lembrar de mim com seu voto, você está se corrompendo. E você está dizendo para esse político: aqui está a minha carta liberando você para ser cada vez mais corrupto, porque eu estou aceitando alguma coisa sua e em troca do meu voto. Você está vendendo o seu voto. Esse pessoal quer ver o município, o estado e o país na miséria. Esses caras não estão nem aí para ninguém. Eles estão preocupados consigo mesmo. Eles são importantes.
O alvo é para eles, a melhorias é para eles. Eles têm um controle geral de tudo. Então, gente, por favor, abram os olhos porque o país está caminhando de fato para um socialismo pesado, tudo está desenhado para isso, desarmamento, todo o Congresso sendo cooptado, comprado com verbas parlamentares, né, que ele chama verba PIX, né? Sim. Você não precisa dizer para onde você, o deputado, enfim, gastou o dinheiro, você não precisa comprovar nada. Eles estão cooptando, e na verdade já o fizeram, né, com todo obrigado, Lucas, com todo o pessoal do judiciário, da mais alta corte, todos eles são dominados. Então o Brasil, já até dando meu fechamento aqui, pastor. Não, sei. O Brasil está caminhando fortemente, pesado, para o comunismo e socialismo. E tem um detalhe, para o povo crente, povo da igreja, povo cristão, esses caras não têm compromisso com o cristianismo. Nenhum. Zero compromisso com o cristianismo. Na verdade, o cristianismo é uma pedra gigante no meio do caminho que precisa ser removida. Para o comunismo, para o socialismo, para o marxismo. Dá certo. Precisa remover o cristianismo, que defende a família, que defende valores, que defende princípios. O cristianismo é um gigante, é algo pesado no meio do caminho, que precisa ser removido, que precisa ser retirado, que precisa ser extirpado de uma vez por todas do caminho do comunismo. Então não adianta, você que é cristão, que vota em partidos com S, socialista ou partido comunista, cara, por favor, repense o seu voto. Esses caras não estão preocupados com você, e esses caras querem que vá às favas, para falar aqui uma palavra bem educada, né? Os caras querem que vá às favas a sua fé. O cara não está preocupado com Bíblia, o cara não está preocupado com oração, o cara nem acredita em Deus, essa turma. Eles querem mesmo implantar um sistema que favoreça eles, que os enriqueça cada vez mais e deixa o povo cada vez mais pobre. Sai fora desses partidos aí, hein? Vale nada. Então, crente, você não votou aí no esse homem que está aí no poder, né, crente? Você também não tem ideia do que para onde caminha o nosso país, né? Mas deixa eu ler aqui rapidinho. O que essa galera aí, desses comunistas, socialistas aí, desses liberais aí, pensam a respeito de Jesus Cristo? Foi o mais, assim, o menos, um pouco mais polido, né? Isso o camarada fala sobre Jesus aqui, né? Um comunista. Ele diz assim, ó: pouco importa se Jesus Cristo nasceu em Nazaré ou em Belém. Então as fontes são contraditórias sobre isso, mas a questão não tem qualquer consequência. O que conta, pelo contrário, é que ele nasceu num estábulo e foi embalado numa manjedoura. E esse fato por si mesmo, sobre o qual não há dúvida, certifica que de forma conclusiva o caráter proletariado de Jesus. Ele chama Jesus de comunista. Se os seus pais não fossem pessoas pobres, trabalhadoras, se fossem, por exemplo, cambistas, usuários, comerciantes, advogados, escribas, padres ou outros parasitas, trabalhador parasita, entendeu? Não teria saído do assim ventre das... comunista. Jesus Cristo não teria saído do ventre da sua mãe e vindo ao mundo numa cama de palha num estábulo, entre jumentos e outros animais. O canalha só não sabe os princípios por trás disso, né? Exatamente. As verdades por trás disso e as razões por trás disso. E esquece, inclusive, que Jesus vem da linhagem de rei Davi, que era rei. Um imbecil. Jesus foi divinamente gerado? Pode falar imbecil? Pode. Já falei. Sim, o mesmo. Jesus foi divinamente gerado? Sim, o mesmo que qualquer outra criança nascida no mundo. Dá a fonte desse cara. Eu vou dar, vou ter. Vou colocar lá. Ele era da origem milagrosa, como toda a humanidade é. O relato bíblico da sua imaculada concepção é um belo mito. Olha, chamou todo cristão de mentiroso. Mas pouco mais milagroso do que a concepção de todas as outras crianças. Um pouco mais milagroso do que a concepção de todas as outras crianças. Ou seja, o cara não acredita no cristianismo. Não, Jesus não era divino. Jesus como Deus, não há divindade. Ele não era divino, porque ser menos humano do que os seus semelhantes, pela razão oposta, a de ser supramente humano, é nisso que consiste a sua divindade. É uma plenitude e perfeição como um ser intelectual, moral e espiritual. Então ele diz assim, ó: as crônicas do seu tempo e dos seus últimos dias estão cheias de histórias contraditórias e absurdas sobre ele
e ele tem sido desfigurado, distorcido por sacerdotes astutos para servir aos seus fins nefastos e por idólatras ignorantes para dar caução piedosa a seu fanatismo cego e superstição selvagem, mas não há nenhum mito impenetrável em torno da personalidade de Jesus Cristo. Já fiquei com raiva desse cara. Se eu encontrar ele na minha frente... Se ele encontrar ele na minha frente, eu faço uma oração por ele. Ele não era um ser lendário ou uma figura alegórica, né? Ele cita o nome de alguém que eu não vou falar aqui. E outros nos mostram um homem de carne e osso na plenitude dos seus incomparáveis poderes e na plenitude da sua consagração transcendente. Rapidinho aqui, ó. Para mim, Jesus Cristo é tão real, tão palpitante e convincente como um personagem histórico como John Brown, Abraham Lincoln ou Karl Marx. E ele continua a sê-lo apesar de 2000 anos de emasculação teológica para destruir a sua personalidade revolucionária. E hoje é a maior força moral do mundo. Então a vã tentativa de distorção persistiu através de 20 séculos de interpolação, interpretação e falsificação pela classe dominante para fazer parecer Jesus como um conservador, divinamente mandado da paz e da tranquilidade dos oprimidos, em vez do mestre revolucionário, proletário e semeador do turbilhão social. A vã tentativa de prostituir o nome, os ensinos e o exemplo de Cristo martirizado ao poder de Mamon, né? O próprio poder que o tinha assassinado a sangue frio, demonstra o seu gênio transcendente e proclama a imortalidade da sua obra. Ele está dizendo aqui que Jesus Cristo era um socialista. Na verdade, está dizendo que Jesus Cristo é o primeiro Karl Marx da história. Exatamente, o exemplo, né? Que saiu de lá, né? De onde é essa fonte aí, Dani? Essa fonte aqui é de um site chamado Jacobin. Eu vou deixar lá na descrição. Vai deixar dessa vez, né, Leila? Responde, Leila. Jacobin.com.br. Tem que deixar lá na descrição. Tem muita coisa aqui boa para quem... Se não vou mostrar pro pastor aqui, ó. E quem tiver em casa, olha a cor do site dos caras. Ah, mas não dá nem pra desconfiar, meu. Dá pra ver, né? Dá pra ver a cor do site dos caras. É isso aí. Você vê como é que é as coisas, né? Então, ó, pra você que é de Jesus, que faz o... Você sabe o quê? Cara, esses caras não estão preocupados com sua fé, não. Jesus é um Karl Marx aí que nasceu na manjedorinha e que trouxe a ideia do comunismo, do socialismo. Esses caras são malucos. Enfim, não merece nem ibope. Até você dá pra colocar uma tarja não nesse site que o Dani mostrou aí, porque eu não quero dar ibope pra esses caras, não. Esses caras não tem moral nenhuma pra nada, né? Enfim, é isso aí. Então, nosso país, na nossa maneira de ver aqui, né, Dena, está caminhando a passos largos ao socialismo, com o apoio, a compreensão, a leniência, o entusiasmo e a confirmação do voto de muitos cristãos. Muitos cristãos no país que fizeram aí essa letra maldita, no sentido literal mesmo da palavra, contribuíram para que o nosso país esteja caminhando a passos largos para o socialismo e para o comunismo, né? Tá tudo dominado de novo, em 6, 7 meses, os caras dominaram tudo de volta, pegaram tudo de volta, estão arrebentando com o país, e que Jesus tenha misericórdia de nós, porque nós, agregando valores, acreditamos em Jesus, acreditamos em Deus, e a gente vive pela nossa fé. Amém? Amém. Considerações finais aí, Dene, dá o seu fechamento aí, esculhamba aí o socialismo e depois a gente fecha. Bom, a minha tristeza é ver um país que tinha condição de ser um dos maiores países, né, economicamente falando, né, em relação à sua meritocracia também, que eu acredito que a pessoa não tem que receber. Eu não acredito que nada dessas ajudas financeiras que o governo dá são viáveis, né, são boas. E, lógico, eu entendo que pessoas que estão vivendo na miséria e crianças abandonadas, mães abandonadas, né, pessoas idosas abandonadas, que precisam ser auxiliadas, com certeza. Mas eu entendo que cada um deveria merecer por aquilo que faz, né? E aí o país deveria incentivar essas pessoas a chegar até esse nível. O meu medo é de nós começarmos a ser engolidos, né, de uma maneira que as pessoas vão começar a achar que é tudo normal, tudo faz parte. Faz parte do governo, faz parte da nossa história, faz parte de ser o Brasil assim.
e não faz parte. Se você está confiando ainda, né, como eu já vi alguns generais falando, se tudo der errado a gente toma conta. Eles não vão tomar conta, esses caras já foram trocados há muito tempo. Muitos deles já receberam uma verba muito grande para estar onde estão, né? E hoje nós estamos entregues às traças. É uma tristeza de entender isso, de ser de uma ideia, pode chamar até de pessimista, mas é uma ideia triste daquilo que eu tenho entendido para onde o país está caminhando. Eu tenho pena do Brasil, eu amo esse país, nunca pensei em sair daqui. Eu espero que a gente não tome a porta dos aeroportos, se puder, né? Porque em país onde o socialismo manda e o comunismo manda, você não pode sair do Brasil, né? Do país. Então você vê Cuba, você vê outros países aí no mundo, Coreia do Norte, onde as pessoas não podem sair de lá de jeito nenhum. Você não sai para viajar para outro país, não tem como, não existe isso. Então a gente pode entrar nessa situação também. Isso está longe. Não está longe, né? Se pegar esses economistas que realmente entendem do que estão falando, não esse economista comunista maluco que colocaram como ministro da Economia, não sabe nada. O poste, conhecido como o poste. Na verdade é um poste que não entende absolutamente nada, mas quem entende já está dizendo, é como se fosse uma profecia econômica, o que vai acontecer. Ele estudou acho que 6 meses de economia? Foi, coisa assim, absurda. Eu acho que eu sei mais de economia do que esse cara. Aquilo que eu aprendi em casa com a minha mãe, eu acho que daria de 10-0 nesse maluco aí. Mas enfim. Então, ele tá lá exatamente para isso, para assinar os cheques, né? E deixar a banda tocar do jeito deles lá. Então eu peço que você, cristão, ore, você que tem uma religião que teme a Deus e que teme a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, ore pelo nosso país, de verdade, comece a jejuar pela nação, a jejuar pelo país, para nós não irmos para o buraco. Pode ser um buraco só de ida, viu, gente? Então, infelizmente, é isso que eu acredito que o Brasil possa estar caminhando, infelizmente. Infelizmente, é isso aí, é dessa forma também que eu acredito, né? Eu só acho que tá tarde demais para orar. Eu acho que já, ao contrário de você, quando eu falo isso, eu não quero dizer que a pessoa não deva orar. Entendi. Eu só estou dizendo que a gente investe muito tempo em oração e pouca ação, né? No sentido de permitir nós de aceitar esse tipo de situação. Nós a gente acabou aceitando tudo isso, porque o que eu conheço de pessoas que defendem a mesma prática de fé que a nossa, que levavam esses caras para os seus púlpitos, né? Sim. E hoje eu vejo partidos políticos tidos evangélicos flertando, e não só flertando, já namorando e deitando a cama com esse presidente aí, com toda a sua ideologia. Eu vejo partido de uma igreja gigante evangélica, ou tida como evangélica no Brasil, que tem um povo maravilhoso, mas que tem uma liderança corrupta. Sim. Né? O povão, a galera que senta no banco para ouvir, são pessoas que têm a sua fé sincera, né? Mas quem manda, quem está lá em cima, quem está dentro dos escritórios com ar-condicionado, é quem manda, e já estão deitando a cama, né? Já abriram, vou moderar aqui as palavras, né? Mas já estão ali no rally rola, né? Já diria o Faustão, né? Que a gente deve orar pelo Faustão, inclusive, né? O Faustão está muito doente. Vai fazer um transplante. Eu conheci o Faustão pessoalmente há muitos anos atrás, um cara incrível, viu? Um cara de coração gigante, né? Tive inúmeros testemunhos de pessoas que trabalhavam com ele, que trabalhavam para ele. Eu mesmo prestei um serviço lá uma vez. Um cara que tem um coração incrível. Vamos orar pelo Faustão. Inclusive vai fazer o transplante de coração, se não me engano, nos Estados Unidos. Vai fazer, né? Vamos orar por ele. Mas, como diria o Faustão, né? Já está no rally rola. Então é assim, partidos e bancadas evangélicas que está ao lado de um partido que defende todo mundo já sabe, que defende drogas, que defende todo tipo de patifaria e que só destrói a família. Então eu não faço parte dessa turma aí. Eles podem ter até o mesmo... defender pode ter o mesmo título que eu, né? Evangélico, mas essa galera não me representa, essa igreja dona desse partido não me representa, essa bancada tida evangélica que já estão deitando a cama com esse presidente não me representa. Tô fora desses caras aí, e eu recomendo a todo cristão sério, porque tem cristão que não é sério,
Mas todo cristão sério sai fora desse negócio, porque isso não serve. Espero que o Agregando Valores tenha, de alguma forma, contribuído nesta noite para você, ou nesse dia, né? Dependendo da hora que você vai assistir esse programa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. A nossa ideia é trazer para você justamente temas que sejam relevantes, que tragam algum tipo de ensinamento para você. Hoje falando sobre a questão do comunismo, socialismo, que para mim é tudo a mesma porcaria, para que você possa ter um pouquinho de entendimento e entender a nossa posição também. Nós somos pessoas que nos posicionamos e ponto. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tanto para os que gostam, tanto para o que não gosta. A gente ama vocês e a gente quer caminhar junto com vocês por entender que vocês fazem parte de todo esse contexto, e como nós somos um país minimamente, talvez bem mínima mesmo, mínima, democrático, a gente ainda pode falar algumas coisas. Espero que esse conteúdo chegue até você. Beleza? Agregando Valores, fica por aqui. Até o próximo programa.